Voltou o campeão da Bundesliga na temporada 2024-2025? Essa é a sensação após o empate sem gols entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, que manteve os bávaros isolados a 8 pontos de distância na liderança da tabela a 12 rodadas do término do campeonato. Não, nós não estamos no mês de maio, pois tampouco chegamos em março. O que significa que a temporada 2024-2025 da Bundesliga ainda não terminou. Essa é apenas uma falsa sensação causada após o embate entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, isto é, os dois últimos campeões alemães e atuais líder e vice-líder do campeonato, o que para muitos foi considerada aí a final antecipada da Bundesliga, inclusive esse que vos fala. Aliás, uma rivalidade que vem crescendo demasiadamente desde a última temporada, em especial devido ao excelente trabalho desenvolvido por Xabi Alonso à frente do Bayer Leverkusen, a ponto de colocá-lo sob o status de principal adversário do gigante da Baviera, ali no certame do futebol alemão, algo que, por exemplo, Borussia Dortmund e RB Leipzig não conseguiram. Não à toa, essa verdadeira decisão na Bay Arena que mobilizou o mundo da bola foi transmitida para mais de 200 países. Bom, mas vale ressaltar que a distância do Bayern de Munique em relação ao Bayer Leverkusen antes do início desse jogo é válido pela 22ª rodada da Bundesliga era de 8 pontos, o que demonstra, dentre outras coisas, que a pressão estava toda do lado do Leverkusen, cuja intenção era reduzir essa diferença para 5 pontos. Por outro lado, contra o Bayern de Munique pesava o fato dos bávaros terem disputado uma partida no meio de semana, né? Eles enfrentaram o Celtic em Glasgow pelos playoffs de repescagem da Champions League, por sinal, um jogo bastante físico que certamente desgastou muito o time do Bayern de Munique. Tanto é que o treinador Vincent Kompany foi obrigado a promover a estreia do zagueiro Hiroki Ito na temporada, né? Mas o escalando como lateral esquerdo para encarar o Bayer Leverkusen no lugar do Rafael Guerreiro, que não reuniu condições de entrar em campo, bem como o titular da posição, Alphonso Davies, que segue fora de combate. Contudo, foi o treinador do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, que surpreendeu ao armar a sua equipe no 4-4-2, sem um atacante fixo, né, sem Patrick Schick ou Victor Boniface no ataque, mas sim com Florian Wirtz e Nathan Tella, dois atacantes mais móveis que deram maior fluidez ao ataque e na fase ofensiva até completavam uma linha de 4 homens, tendo em vista que Jeremy Frimpong e Alejandro Grimaldo atuaram como verdadeiros pontas pelos lados do campo. Bom, e no final das contas a realidade é que a estratégia de Xabi Alonso funcionou perfeitamente em todos os aspectos, cara, tanto na parte coletiva quanto individualmente, pois o que vimos na Bay Arena foi um verdadeiro atropelamento por parte do Bayer Leverkusen, o que acabou não se traduzindo através do 0-0 no placar. Mas, inclusive, cara, eu não me recordo de um jogo da Bundesliga, pelo menos nos últimos 10 anos, em que um oponente tenha dominado o Bayern de Munique de tal forma que o Bayer Leverkusen dominou aí nesse último jogo. Foi literalmente um jogo de ataque contra a defesa durante os 90 minutos. Um cenário até parecido com aquele dos últimos 2 jogos entre os dois Bayers na Allianz Arena nessa temporada, com o Bayern de Munique tendo maior controle de jogo sobre o Bayer Leverkusen, porém não dessa dimensão, né? Mas até trago aqui também alguns dados que justificam essa tese, como por exemplo o mapa de posicionamento dos atletas, que eu vou colocar aí na tela para você. Tá aí, ó. Praticamente todos os jogadores do Bayer Leverkusen jogaram no campo de ataque ao longo da partida, com exceção aos zagueiros Jonathan Tah e Edmund Tapsoba, todos os demais jogadores atuando acima da linha de meio campo. Por outro lado, a gente pega aqui agora, tá aí,
os atletas do Bayern de Munique jogando todos, sem nenhuma exceção, todos, inclusive Harry Kane e os pontas, Michel Olise e Kingsley Coman jogando atrás da linha de meio campo, no campo de defesa do Bayern. E esse foi o panorama do jogo, tá? O Bayern não conseguia trocar 2, 3 passes seguidos ali. Tamanho domínio mesmo do Leverkusen, que encurralou o Bayern de Munique em seu próprio campo. Agora eu tiro esse daí e coloco o mapa referente a passes na partida. Tá aí. No qual você pode notar que o Bayer Leverkusen trocou 41% dos seus passes no campo de ataque, enquanto o Bayern de Munique trocou apenas 12% dos passes no campo de ataque. E então eu acho que isso é um retrato do que foi esse 0-0 na Bay Arena, tá? Um amasso por parte do Leverkusen. As estatísticas também mostram muito bem o que foi essa partida. A julgar pelas 15 finalizações dos comandados de Xabi Alonso, sendo 3 no gol e 2 na trave, contra nenhum arremate no alvo por parte dos bávaros. Inclusive, a primeira finalização do Bayern de Munique no jogo foi uma cabeçada do Goretzka para fora aos 81 minutos. Quer dizer, 36 minutos da etapa final, quando o jogo já estava quase terminando. Por fim, o Bayer Leverkusen terminou a partida registrando um elevado índice de 2,19 gols esperados, mediante 0,05 ou, na prática, nada do Bayern de Munique. Logo, diante de todo esse contexto, fica claro e evidente porque esse empate em 0-0 teve sabor de vitória ao Bayern de Munique, que além de não sair de campo derrotado, encerrou a 22ª rodada da Bundesliga com os mesmos 8 pontos de vantagem na liderança da competição, dando um importante passo rumo à conquista do título alemão nessa temporada. Mas ainda faltam 12 rodadas para terminar o campeonato. É verdade, são 36 pontos ainda em disputa. Mas, para faturar o bicampeonato da Bundesliga, o Bayer Leverkusen precisará vencer todos os seus 12 jogos até o final do campeonato e ainda contar aí com 3 derrotas por parte dos bávaros, considerando que o saldo de gols do Bayern de Munique é bem superior. Então, eu até acho que o Bayern de Munique possa sofrer algumas derrotas aí até o fim da competição, porém, acredito que o Bayer Leverkusen também vai acumular alguns tropeços e acabou perdendo a última oportunidade que teve para alcançar o Bayern de Munique nessa corrida rumo ao título da Bundesliga. De qualquer maneira, por mais que o grande vencedor desta final antecipada da Bundesliga tenha sido o Bayern de Munique, pesa contra os bávaros o fato de que eles não conseguiram quebrar o longo tabu de vencer o Bayer Leverkusen sob o comando de Xabi Alonso, né? Desde que o treinador espanhol chegou ao clube alemão em 2022, o Bayern de Munique nunca mais venceu o Leverkusen. De lá para cá já foram disputadas 6 partidas, com 3 vitórias do Leverkusen e 3 empates. Apenas nessa temporada eles já se enfrentaram 3 vezes. Antes desse empate em 0-0 na Bay Arena, eles empataram em 1-1 no primeiro turno da Bundesliga na Baviera, ao passo que o Leverkusen venceu os bávaros pelo placar mínimo nas oitavas de final da DFB Pokal, a Copa da Alemanha, os eliminando do torneio em plena Allianz Arena, numa partida que foi absolutamente direcionada ali pela primeira expulsão do goleiro Manuel Neuer ao longo da carreira. E cara, se eu fosse torcedor do Bayern de Munique, sinceramente eu não me empolgaria tanto, por mais que o título da Bundesliga esteja muito bem encaminhado. Isso porque o time de Vincent Kompany ainda não convenceu em grandes jogos disputados até aqui na temporada. Isso é algo que já vem me chamando a atenção há algum tempo, desde o primeiro semestre da temporada, eu já venho notando isso. Basta recordarmos, por exemplo, da goleada sofrida por 4-1 frente ao Barcelona, da derrota por 1-0 para o Aston Villa, do 3-0 para o Feyenoord, todas essas partidas válidas pela Champions League, do empate em 1-1 no Der Klassiker contra o Borussia Dortmund no primeiro turno da Bundesliga, agora desse empate com sintomas de humilhação contra o Bayer Leverkusen, além da queda ante o próprio Leverkusen nas oitavas de final da DFB Pokal.
E eu acho que isso é preocupante justamente por eu estar me referindo ao Bayern de Munique, né? Não estou aqui falando do Wolfsburg, do Borussia Mönchengladbach, do Werder Bremen, não. Trata-se do Bayern de Munique, o maior clube do futebol alemão. É claro que o trabalho do Vincent Kompany tem mais pontos positivos do que negativos, sobretudo porque o treinador belga veio conseguindo potencializar o futebol de cada um dos seus atletas, e eu acho que esse, cara, é um dos principais papéis de um técnico nos dias atuais. Né? Além, é claro, de saber fazer uma boa leitura de jogo, ter conhecimento tático e técnico, ser um bom gestor de grupo. E eu acho que o Kompany vem tendo êxito nessa missão de comandar o Bayern de Munique, principalmente porque ele vem conseguindo extrair o máximo possível dos seus atletas, a julgar pelas evoluções, por exemplo, de Konrad Laimer, jogador polivalente que joga bem em diversas posições, pode jogar no meio-campo, como volante, como segundo homem de meio-campo, como lateral direito que vem se destacando, né? Ele cresceu muito aí sob o comando do Kompany, o mesmo podemos dizer em relação a Dayot Upamecano, né, que foi o melhor jogador em campo por parte do Bayern de Munique nesse último jogo contra o Leverkusen. Kim Min-jae evoluiu muito depois de um primeiro ano instável ali no Bayern de Munique. O crescimento dos dois zagueiros tem muito a ver com os ajustes que o Kompany fez no setor defensivo da equipe, aparou as arestas ali depois de uma temporada bastante abaixo sob o comando de Thomas Tuchel. E por fim, eu não poderia deixar de destacar o Joshua Kimmich, que recuperou o bom futebol sob a liderança do jovem treinador de 38 anos de idade ao retornar ao meio-campo, né, como volante ali, sua posição de origem, exercendo funções fundamentais, tanto defensiva quanto ofensivamente no Bayern de Munique. Dentre as principais, eu posso destacar a saída de bola da equipe, que ganhou enorme qualidade com Kimmich iniciando a maioria das jogadas. Em todo caso, ainda que Vincent Kompany tenha quebrado os paradigmas de que não seria uma boa alternativa para comandar o Bayern de Munique e o gigante da Baviera realize a quarta melhor campanha da história da Bundesliga, tendo desempenho inferior apenas em comparação ao Bayern de Munique em 2 temporadas sob o comando de Guardiola e da campanha invicta do Bayer Leverkusen de Xabi Alonso na última temporada, eu acho que o retrospecto irregular em grandes jogos, aliado à exibição digna de um Heidenheim frente ao Leverkusen na Bay Arena, devem preocupar sim os prováveis futuros campeões da Bundesliga, cujo principal objetivo é chegar como finalista da Champions League no dia 31 de maio diante de sua torcida, da sua cidade e da sua casa na Baviera. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar na tela, você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima e saudações!